Rogo-vos, irmãos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3, falando sobre manter o vínculo da paz, guardar a unidade no Espírito. Ainda falando sobre unidade, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do grupo familiar, o nosso céu, aqui de Jerizinho. Nós nos reunimos toda semana para poder debruçar sobre um tema, sobre um texto bíblico, sobre um assunto do qual dessa série tem sido unidade na igreja. Esse assunto é muito relevante e nós precisamos manter o vínculo da paz, a unidade na igreja, manter a unidade do Espírito. E Paulo nos ensina, ele falando nesse texto aqui, ele estava preso em Roma, foi uma das cartas em que ele redigiu quando estava preso. Um dos guardas habitava com ele na mesma casa, mas ele tinha liberdade de receber as pessoas em casa para poder falar e evangelizar e fazer tudo aquilo que Paulo tem nos ensinado. Nós precisamos muito nos preocupar com a unidade na igreja, e não só na igreja, mas a unidade dentro de casa, no trabalho. A gente pode até discordar uns dos outros e isso não tem nenhuma dificuldade. A gente pode até não pensar igual um ao outro, a gente pode discordar do que o outro pensa, do que o outro fala, mas não precisamos fazer dessa discordância um palco de discussões ou um show de horrores. A gente pode fazer com que a unidade, mesmo com pensamentos distintos, a gente se una no mesmo espírito para poder promover a mesma paz do qual Cristo nos chamou. Nesse texto, quando eu olho a possibilidade de guardar a unidade no Espírito e o vínculo da paz, eu vejo no versículo 2 me ensinando de forma muito clara, falando sobre com toda humildade e mansidão. A primeira coisa para a gente manter o vínculo da paz e a unidade no Espírito é humildade e mansidão. Humildade para que a gente saiba que não somos os donos da verdade e não somos melhores do que ninguém e que a gente pode sim se colocar no nosso lugar e não ser tão prepotente, tão arrogante. Mansidão, porque nós não precisamos ser as pessoas mais intempestivas do mundo, mesmo que a gente ache que este é uma personalidade que perfaz o nosso estereótipo de vida, a gente cresceu, a gente aprendeu, mas a gente não precisa ser grosso, mal educado com as pessoas, mesmo quando a gente tenha razão. Lembre que Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor, desvia a fúria, mas a palavra dura suscita, levanta, promove a ira, a raiva. A gente pode ser manso em não falar com as pessoas com a grosseria que geralmente achamos que podemos ou temos direito porque a gente está na nossa razão. A gente pode ser humilde não sendo prepotente ou achando que é o dono da verdade, então baixando um pouco sim a nossa bola e se colocando sim humilde. Lembre que não é o texto que as pessoas por aí falam de que os humilhados serão exaltados. Não. Aquele que se humilha será exaltado. É uma ação que não é o outro que faz com você, mas é que você faz com você mesmo, se humilhando, ou melhor, se tornando humilde, para que aí sim você possa promover o vínculo da paz. Com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Longanimidade é suportar pessoas pacientemente no meio do processo. O pastor Rilão uma vez falou e ele disse que paciência é suportar pessoas. Longanimidade é suportar pessoas, ter paciência com pessoas no meio do processo. Nós precisamos aprender a ter paciência com as pessoas no meio do processo. Aonde quer que você esteja, no trabalho, em casa, com a família, mas nesse tempo agora estamos falando sobre a unidade na igreja. Portanto, se você quer manter o vínculo da paz, manter
o Espírito, a unidade no Espírito, como Paulo nos ensina, então nós precisamos ser humildes, mansos e longânimos. Aí sim, a gente vai suportar uns aos outros, dar suporte uns aos outros em amor. Pense nisso. Será que você está tendo falta de unidade com as pessoas à sua volta porque você se acha prepotente, melhor do que alguém? Será que você está perdendo a unidade dentro da igreja, com seus pares, com os irmãos, porque de algum modo você não tem sido manso na sua forma de falar, de reagir e acha que é dono da verdade e pode falar de qualquer jeito? Lembre que eu já disse, aquele que fala a verdade de qualquer jeito é desculpa para ser mal educado. E por fim, fazendo isso de forma longânima, dando suporte às pessoas em amor, suportando as pessoas, tendo paciência com as pessoas no meio do processo. Se nós conseguirmos manter isso, vamos então manter o vínculo da paz e a unidade no Espírito do Senhor que nos chamou. Escuta agora entre o grupo, pense nisso, avalie se você tem feito ou não e perceba, se você mudar, você vai ter unidade com as pessoas à sua volta e paz. Deus te abençoe e até o próximo encontro.